No dia em que foi armada a tenda do tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia e ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eram aqueles que acampavam junto à nuvem. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero estar orando por você. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai, porque Tu és o Deus que move, Tu és o Deus que fala, e nada nós podemos fazer por nós mesmos, Senhor. Eu Te glorifico pela oportunidade, Senhor, de estarmos hoje aqui como os Teus filhos, porque entendemos, Pai, que temos livre acesso à sala do Teu trono, temos livre acesso à Tua presença, Pai, e nós podemos, Pai, entrar pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. E depois de louvores tão tremendos, onde nós cremos que os céus foram rompidos, nós temos a oportunidade, Pai, de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Deus, usa a minha vida e a de Fernandinho como instrumentos em Tuas mãos. Nada nós temos a oferecer como homens, como seres humanos, mas cremos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor deseja falar, o Senhor falará, porque a nossa palavra é: eis-nos aqui, faça de nós a Tua vontade e o Teu querer. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia, e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero ler o 18 e o 19 em uma outra versão aqui, preste atenção, só precisa ouvir. Conforme a ordem do Senhor era dada a todos os israelitas, a ordem do Senhor também era obedecida, que eles se acampassem junto à nuvem. 19. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muitos dias, eles permaneciam ali com o Senhor. Quando não, eles partiam. Meus lindos, todos nós, como seres humanos, eu creio que nós queremos acertar nas nossas escolhas e nos nossos posicionamentos. Se você pudesse talvez imaginar que uma postura sua ou uma atitude sua trouxesse a você um alto preço, negativamente falando, talvez você não teria aquela atitude nem aquela postura, você a evitaria. Porque de um modo geral, eu não acredito que o ser humano é intencional em tudo aquilo que ele faça. De um modo geral, eu acredito que o ser humano, na tentativa de acertar, ele erra. E errando, ele aprende com os seus erros. Alguns ainda persistem, mas outros conseguem aprender com os seus erros e reconectar a rota. Fazer diferente, ter outra postura. Aquilo que te feria, você já evita para que não venha ferir mais. Aquilo que te incomodava, você já evita para que não incomode mais. Aquilo que trazia dor, você já se afasta para que não traga mais dor ao seu coração. E todos nós começamos a ter uma postura com o tempo de aprendizado e de maturidade, onde os erros que foram cometidos no passado, eles servem para nós de crescimento. Eu creio que eu e você, nós estamos aqui nesta noite, no culto do renovo, porque nós entendemos que precisamos de Deus e da sua palavra. Não que encontremos o Senhor simplesmente aqui na igreja Encontro das Águas, é óbvio que não. O Senhor, Ele habita em nós. Mas quando estamos congregados e congregando, temos a oportunidade de adorarmos ao Senhor,
temos a oportunidade também de ouvirmos a voz de Deus claramente. Mas eu acredito que todos nós, uma vez ou outra na nossa história, sempre estamos enfrentando os desertos da vida. E os desertos representam para nós lugares de passagem, lugares de transição. Toda promessa que você recebe, desde o tempo que você recebe ela até o seu cumprimento, existe um deserto entre ela. E naquele deserto você começa a amadurecer em muitas coisas. Você começa a aprender princípios que você não aprendia, valores que você não aprendia. Vamos colocar que quando os filhos de Israel, eles estavam no Egito, eles não conheciam o Senhor de perto. Eles não sabiam da ação poderosa do Senhor, embora Deus já muitas vezes estivesse intermediando o povo, trazendo ali livramentos. As pragas que vieram sobre os egípcios, mas não vieram sobre os israelitas, a morte dos primogênitos. E de repente o Senhor manda o anjo para que pudesse aspergir as portas, para que os primogênitos dos israelitas não fossem mortos. E é interessante que em todo o tempo Deus estava intervindo. Mas existem princípios da antiga aliança que se aplicam à nova aliança, porque eles não mudaram. E é interessante que quando nós falamos sobre escolhas e decisões, nós precisamos também entender que quando nós tomamos uma decisão, se ela não gerar vida, não for produtiva, ou se ela não me levar a uma vida de prosperidade emocional, espiritual e pessoal, eu preciso ter a humildade, a flexibilidade de voltar atrás em relação à decisão que eu tomei, a atitude que eu tive, para poder fazer diferente. Eu sempre falo que a igreja Encontro das Águas, eu estou falando de denominação, não em relação aos seus princípios, não em relação àquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito, mas em relação à forma de nós caminharmos, a estratégia de um evangelismo, a estratégia de um direcionamento. Nós estamos sempre em mudança, somos mutáveis. Se a coisa fluir e nós entendermos que Deus está no negócio, então nós deixamos a coisa fluindo, nós não tocamos no que Deus está fazendo. Mas se de repente uma estratégia vinda ao nosso coração, houver uma decisão e lá na frente nós percebermos que uma mudança é necessária, isso não quer dizer que a primeira decisão não foi correta, mas talvez ela foi boa por um tempo, mas agora não dá mais certo, e nós precisamos mudar de estratégia e mudar de postura e de decisão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda postura que nós tomamos, toda decisão que nós tomamos, ela precisa estar sujeita à vontade do Senhor, ao tempo de Deus, e precisa estar sujeita também à permissividade do Senhor. E de repente, quando você decide por algo, e aquele algo não dá certo lá na frente, isso também não quer dizer que durante um tempo Deus não tivesse aprovado. Não, pelo contrário, Ele aprovou, mas por um período, por um ciclo. Mas as nuvens mudam, as estações elas mudam, e o ser humano precisa ser extremamente mutável. E é interessante que quando nós começamos a ler esse texto, eu quero que você entenda primeiro sobre a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo, cada detalhe dele, foi dado no monte para Moisés, como também as tábuas do mandamento, ou dos mandamentos, que o Senhor estabeleceu sobre os seus filhos, chamado ali, os filhos de Israel, ou os hebreus. E é interessante que, quando Deus confia a Moisés
toda a construção do tabernáculo, o Senhor também estabelece detalhes de como o tabernáculo deveria ser construído, como deveria ser o tecido, como deveria ser a altura, a largura, a dimensão, o lugar do átrio, o lugar do santo lugar e o lugar do santo dos santos, o lugar do sacrifício. Tudo era estabelecido por Deus. E assim o sacerdote, ele tinha a missão tanto de sacrificar, como também de entrar no santo lugar. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício ao Senhor em favor do povo. Mas é interessante que o tabernáculo era uma estrutura móvel. Fala assim para o seu irmão: era uma tenda. Diga, era uma tenda, estrutura móvel. E quando você vai lá para 1 aos Coríntios, que Paulo está falando como voz de Deus para a igreja dos Coríntios, ele diz que Deus decidiu fazer do povo tabernáculo, templo, morada. Deus decidiu, no original, tabernacular no povo. E é interessante que quando nós começamos a olhar esse princípio aqui, de que a nuvem estava sobre o tabernáculo, e de repente quando a nuvem se movia, os israelitas se moviam junto com a nuvem, e o tabernáculo era removido daquele lugar, e era estabelecido no novo lugar onde a nuvem pousasse. E eles precisavam estabelecer o tabernáculo e fundamentá-lo na mesma estrutura e da mesma forma que Deus havia dado como projeto inicial. E é interessante que o tabernáculo, ele tinha muitos detalhes, que eu não vou entrar nos detalhes do tabernáculo agora, mas eu quero dizer para você que hoje, na nova aliança, eu e você, nós somos, fala para o seu irmão, você é tabernáculo do Deus vivo. Diga, você é morada do Deus Altíssimo. Agora saculeja o seu irmão, diga, agora começa a pregação. Diga, aperta o cinto, porque Deus vai falar contigo. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você. Quem determina onde o tabernáculo fica é a nuvem. Não é o tabernáculo que determina onde a nuvem tem que ficar. É a nuvem que determina onde o tabernáculo precisa ser montado. E onde o tabernáculo ele era montado, tinha que ser da forma que Deus havia estabelecido desde o início. O que eu quero dizer, meu lindo e minha linda, é que eu e você, nós somos tabernáculos do Deus vivo, estruturas flexíveis, estruturas móveis. Nós não fomos construídos por Deus, nós não fomos projetados por Deus. Cada detalhe da nossa história foi estabelecida por Ele, mas essa projeção não foi para que você fosse uma estátua, para que você ficasse em um determinado lugar, para que você não se movesse, para que você não saísse do canto. Deus te estabeleceu, Deus te criou, Deus te formou para que existisse em você flexibilidade, para que existisse em você inclinação, para que você se mova para onde Ele quer, para que você faça o que Ele quer, para que você obedeça ao comando dEle. A voz dEle é a nuvem que determina, não é o tabernáculo que dá ordem à nuvem, é a nuvem que dá ordem ao tabernáculo. E a nuvem representa a glória de Deus. Se Deus está dizendo, mova a sua família deste lugar de perigo, deste lugar de depressão, deste lugar de angústia, deste lugar de agonia, mova. Se Deus está dizendo, mova o seu coração deste lugar de apatia, de frieza espiritual, mova. Se Deus está dizendo, mova o seu ministério deste lugar, porque não é aqui que eu te quero neste lugar. Esteja sempre inclinado ao mover da nuvem,
porque não é o homem que manda em Deus, é Deus que manda no homem. Ele é Deus, Ele é Senhor da minha vida e da sua vida. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja. Ele que diz para onde iremos, de onde viemos, para onde iremos de agora em diante. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Agora tem um detalhe: você muda de posição, mas o princípio da construção não muda. O que Deus está falando comigo nesta noite? As estações elas irão mudar, os ciclos irão mudar, as formas irão mudar, mas a composição e os detalhes nos quais você foi criado e criada permanecerão. Diga para o seu irmão, diga: permanecerão. A promessa original continua viva, a palavra inicial continua viva. Primeiro princípio: quando nós somos guiados pelo mover da nuvem, nós precisamos ter flexibilidade. Diga para o seu irmão: flexibilidade. Se está errado, mude. Se Deus está determinando algo novo, mude. Segundo princípio: às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo 2 dias, às vezes ficava 1 mês. Deus nunca vai dizer quando um ciclo ele termina. Você pode entender quando ele começa, mas quando ele termina você não sabe. Leia os sinais de Deus. Diga para o seu irmão: leia os sinais de Deus. Se você olhar para o alto e não ver mais a nuvem, a noite como fogo, se você olhar para o alto e não ver mais a sombra, leia os sinais de Deus. Deus não vai dizer o tempo que isso vai durar, quando a promessa vai chegar, a atitude, quando é que você vai ter que tê-la. Ele fala, mas é interessante, é princípio que haja em nós sensibilidade e percepção. Eu estou vendo aqui um exemplo, um papel no chão. Alguém precisa chegar para mim e dizer: está sujo, pega o papel e joga no lixo. Você chega em casa, a pia está com prato sujo. É óbvio que eles precisam ser lavados em algum momento. Você olha para o carro e tem que dar uma geral no carro. É necessário que haja em nós sensibilidade para entendermos quando algo é preciso. Não espere sempre que Deus fale. Nem sempre Deus vai apontar e vai dizer: é isto. Deus também vai capacitar os meus e os seus sentidos e vai aguçar nossa sensibilidade, para que haja em nós percepção e discernimento. A nuvem está se movendo, Deus está se movendo, presta atenção. Mas peraí, em 2 dias, pois é, o Deus de 2 dias é o Deus de 1 mês, é o Deus de 1 ano, é o Deus de 1 hora. Ele é atemporal. Deus pode fazer quando você chegar em casa, de repente vir aquela ligação ou aquela mensagem. Deus pode fazer amanhã, mas Ele pode fazer ano que vem. Mas independente de quando Ele venha fazer, o meu lugar é debaixo da nuvem. Diga assim ao seu irmão, diga: não feche os olhos. Diga: esteja atento. Sensibilidade. Diga assim: essa palavra é comigo.
Diga: essa palavra é comigo. Tem coisas que a maturidade ela vai te ensinar. E quando você conhece uma pessoa mais intimamente, você também vai aprender a discernir alguns estados emocionais. Fulano de tal não está bem. Tal pessoa está precisando de ajuda. Tal pessoa está precisando de uma palavra, de que eu vá até ela. Tenha sensibilidade. De repente você está no lugar e vem aquela voz na sua consciência: vai até fulano de tal e traz uma palavra, passa uma mensagem. Ah não, eu tenho vergonha, eu não vou fazer isso não. É Deus que está trazendo. Qual é o primeiro sinal? O Espírito Santo de Deus vai te inquietar. Você vai dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, até que você execute o que Deus deseja que você faça. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia, diga glória a Deus. Deus nunca vai dizer quando o novo tempo vai começar e quando o outro vai terminar. Por que Deus não tinha dias exatos para que as pessoas elas pudessem se projetar? A Bíblia fala até de 2 dias que a nuvem ficou em um mesmo lugar. Então pense comigo que para montar o tabernáculo deu trabalho, para montar as tendas também. É interessante que às vezes você tem uma casa de praia, e quando você não tem alguém que vai fazer a faxina, você pensa: por que eu vou nesse final de semana? Eu faço faxina num dia, no outro eu descanso, no outro eu já tenho que vir embora. É melhor ficar em casa, eu descanso mais. E de repente, 2 dias aproximadamente, conforme o livro onde conta a história dos hebreus, eles levavam para montar um acampamento. E quando eles montavam toda a estrutura, as casas, os acampamentos, o tabernáculo, e de repente Deus movia a nuvem. Aí de repente você para e olha: não, Deus está de brincadeira comigo. Não foi Deus que me trouxe até aqui? Não foi a nuvem de Deus que me direcionou nessa quarta-feira para a igreja em Contas Águas, para que eu pudesse ouvir essa palavra? E como é que quando eu termino, Deus vai e modifica tudo, e mexe as coisas de lugar? De repente ele passou 1 mês, de repente ele passou 1 ano. Por que aquela feira foi tão boa? Por que eu faturei tanto naquele mês? E esse mês que era tão promissor, eu não estou faturando, eu não estou ganhando. O que é que está acontecendo? Diga para o seu irmão: preste atenção no mover da nuvem. Diga: ela sempre se move. Casamento sempre precisa de ajustes. Igreja precisa de ajustes. Seres humanos precisam ser ajustados. E muita gente está emburrada. Por quê? Porque Deus me mandou fazer isso, e quando eu comecei a fazer, Ele já me mandou fazer outra coisa. Porque Deus faz como quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é grande, nós somos pequenos. E o que nós precisamos entender é: quem determina o tempo é Ele. Diga para o seu irmão, diga: é difícil caminhar sem ter o tempo exato das coisas. Eu tenho uma promessa de Deus, estou dando um exemplo, de engravidar. Meu Deus, quando é? Será que vai ser em 2023? Eu tenho uma promessa de Deus de casamento. Será que vai ser esse ano? E se for em 2026? Eu tenho uma promessa de Deus no meu ministério. Pode ser amanhã. Diga para o seu irmão: você não caiu de paraquedas aqui. Diga: você não caiu de paraquedas aqui.
Diga: você veio para estar durante 2 horas debaixo de uma nuvem, onde Deus está falando contigo. Se Deus está mudando tudo de lugar, Ele faz como quer fazer, Ele age como quer agir. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das horas. Mas assim diz o Senhor: ainda no mês de fevereiro eu farei, a minha nuvem pousará sobre você em uma área da sua vida, e ela não se moverá. Esteja atento, não perca a sua visão do alto. Se você crê, aplauda lindamente ao Senhor Jesus. Só Ele é, só Ele é. E é interessante que para onde a nuvem ia, os israelitas iam também. E haviam lugares que a nuvem pousava, que eram lugares de difícil acesso. Mas eu quero que você entenda um princípio muito forte. Os tabernáculos são construídos no deserto, e é no deserto também que a nuvem da glória se revela. Diga assim para o seu irmão, diga: os tabernáculos, você foi construído no deserto. Diga: a nuvem muda, a sua localização muda, mas Deus continua sendo Deus, e você continua sendo tabernáculo. Por isso que Paulo disse: Senhor, Tu sabes qual é a largura, a altura, a profundidade. E é interessante que o salmista também disse isso: a largura, a profundidade e a altura, o Senhor sabe. Se eu subir nos mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Todos os meus dias já estavam esquadrinhados, sem que nenhum deles existisse. O deserto, tabernáculos são construídos. Tudo podia mudar, mas a estrutura do tabernáculo precisava ser a mesma. Fala para o seu irmão, diga: nesse deserto eu já andei em tantos lugares. Diga para o seu irmão: eu já me mudei tanto. As estações já mudaram tanto. Não estou falando literalmente, mas eu falo das suas emoções, do seu interior. Você já pensou de um jeito, depois mudou de pensamento, agora pensa de outro. Você entendia as coisas em uma ótica, agora entende de maneira diferente. Deus falava com você de uma maneira, agora você percebe que Deus está te trazendo mais sensibilidade, está agindo de outra maneira, de outra forma. E quando você começa a ver como Deus está fazendo agora, nesse novo tempo, você olha para trás e você diz: nesse deserto eu já andei por tudo quanto é canto, por todos os lugares, mas uma coisa nunca mudou, foi a minha estrutura. Nem a nuvem nunca me desamparou. Se em algum momento eu não estive debaixo dela, é porque eu não acampei para onde ela foi. Mas nessa noite eu digo ao Senhor: Senhor, onde Tu pousares, eu pousarei. Onde a Tua presença estiver, eu quero estar, eu quero viver, eu quero permanecer no centro da Tua vontade. Não é o tabernáculo que manda na nuvem,
Não é você que manda em Deus, é Deus que manda em você. O lugar que você deve estar, que você precisa habitar, é no lugar que Deus determinar. Você foi preparado, você foi preparada para ser flexível. Por isso que Jesus diz: olha, Nicodemos, para entrar no reino tem que nascer de novo. E como é que eu faço? Você tem que nascer da água e do Espírito. Mas como é que é isso? É assim: olha para o vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O pastor prega na direita, ele prega na esquerda, ele muda, a palavra é diferente, mas o princípio é o mesmo, é cristocêntrica, é a palavra que tem o poder, o cabeça não muda. Podemos estar hoje aqui na rua Silvino Macedo, ou em qualquer outro lugar, a igreja não deixa de ser igreja, e você não deixa de ser quem é, nem Deus deixa de ser Deus. Se você crer, aplauda aquele que era, que é e que há de vir. Sobre anda lá, maná. Os tabernáculos estão construídos no deserto, nos lugares mais inóspitos da sua vida. Tanto faz Deus ele mudar rapidamente uma situação, como ele prolongar aquela situação por mais algum tempo. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite: independente das mudanças que Deus venha gerar no ano de 2023, fala para o seu irmão: siga a nuvem. Onde é que a nuvem fica? No alto. O último princípio é: para ser movido pela nuvem, nunca tire a sua visão do alto. Nunca tire a sua visão do alto. Nunca tire os seus olhos dele. Foque nele. Estabeleça a sua visão nele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Literalmente o templo, ele foi destruído aproximadamente 70 anos após a morte do Senhor Jesus. E nunca mais aquele templo da glória de Salomão e dos filhos de Israel foi erguido para ter glória. Porque a glória não habita mais em templos feitos por homens. A glória habita em mim e em você. Fala para o seu irmão: a glória habita em mim e em você. Diga para o seu irmão: a glória habita em mim e em você. Não é mais Deus que tem que estar atento a você, apesar de que Ele nunca deixou de estar. É você que tem que ter atenção para onde a nuvem se move. Diga para o seu irmão: a nuvem está mudando. Assim diz o Senhor, é tempo de mudança. Diga para o seu irmão, diga: prepara a mala, prepara a bagagem. E eu não estou falando de uma mudança literal, mas pode ser também. Fala para o seu irmão: é tempo de mudança. O último princípio que eu quero estabelecer é: para seguir o mover da nuvem, não pode ser preguiçoso, porque tem que tirar a estaca, colocar a estaca, tem que montar a lona, tirar a lona, tem que colocar a arca da aliança, tirar. Tudo conforme Deus determinou. Mas Deus, eu nem terminei de descansar. Estou respirando agora.
Aí o Senhor está dizendo: mas eu já estou mudando. Levanta a mão assim profeticamente comigo, diga: Deus está mudando tudo. Diga: Deus está mudando tudo de lugar. Fala para o seu irmão, diga: Deus está mudando tudo de lugar. E até domingo eu falo isso como profeta de Deus: você vai viver essa mudança. Se você não viver, eu não sou profeta, e não é Deus que fala, mas o Deus de Elias também é o meu Deus. E eu falo nesta noite: Deus está mudando a localização da nuvem, e essa mudança determina uma mudança sobrenatural e repentina na sua vida. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Oh, Rebara Xeri anda la maná, Rebara sobre canta la maná. Às vezes eu me pergunto: o que o Senhor quer de mim agora? O vento sopra, e só Ele sabe para onde vai. Diga para o seu irmão, diga: fica pronto. Diga para o seu irmão, diga: fica pronto. Tem gente aqui que não vai conseguir dormir direito, mas não é de preocupação não, é de projeção, é sonhando com o novo de Deus. Diga para o seu irmão, dá uma sacolejada nele, diga: se prepare para sonhar com o novo de Deus. Diga: amanhã monta o acampamento do teu coração, onde Deus quer que você monte. Diga: e Deus vai te respaldar, porque nós queremos estar onde a glória está, onde o brilho da glória está, onde Ele está. Pedro disse a Jesus: para que iremos nós, se só tu tens as palavras? O que tiver que mudar na sua casa, mude. O que tiver que mudar no seu casamento, mude. No seu ministério, o que tiver que mudar no seu coração, deixa fluir. Deixa fluir uma nova unção. Não espere que Deus faça domingo o que Ele fez hoje. Não espere que Deus faça mês que vem o que Ele fez hoje. A nuvem está sempre a soprar, sempre a soprar, sempre a soprar. Sopra, sopra, sopra. Feche os seus olhos e erga suas mãos. Comece a sentir a nuvem de Deus soprando. Oh, e o vento vai levando.